E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do mercado cripto. E de ontem para hoje aconteceu um fato muito importante e preocupante, que é o maior banco cripto do mundo anunciando falência e preocupando investidores. Enquanto isso, o mercado tradicional segue preocupado com o aumento da taxa de juros, onde tem cada vez mais pessoas acreditando no aumento de 50 pontos base, potencializando ainda mais essa queda. E é nisso que eu vou falar logo depois da vinheta. Bom, eu tô com o site da CME aberto, né, que a gente está passando direto aqui. E primeira coisa, vamos falar sobre esse termômetro aí dos investidores, que está só aumentando a probabilidade aí de aumento de 50 pontos base. Atualmente a gente tem que mais de 80% dos investidores acreditam nesse aumento de 50 pontos base. E é notável ver como que vem aumentando ao longo aí das semanas. Sem falar que no começo de fevereiro, né, aqui, na verdade até um pouquinho antes, em janeiro, ninguém estava acreditando no aumento de 50 pontos base. Então, o mercado está tendo uma virada de sentimento muito rápido. Isso está impactando negativamente as ações lá dos Estados Unidos. Consequentemente, a gente está tendo uma queda no mundo cripto. Mas, há algumas semanas atrás, na verdade na semana passada, chama Silvergate. Silvergate é o maior banco cripto de investimentos do mundo. Ele fica lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Ele havia atrasado um relatório obrigatório de ser entregado aos investidores. Isso levantou suspeitas de que ele poderia estar com problemas aí em estar mostrando o seu saldo, estar mostrando o seu patrimônio. Consequentemente, ele começou agora com o plano de encerrar, declarar falência e liquidar os seus ativos. Então, esse banco aqui, ó, ele não só é um grande intermediador para corretoras, sistemas de investimento no mundo de criptomoedas, mas ele também financia mineradores, investidores, empresas e também tem muito capital. E se ele liquidar os seus ativos, isso pode causar uma queda no mercado, que é justamente o que fez com que o Bitcoin perdesse aí os 22 mil dólares ao longo das últimas horas. Nosso livro de ofertas mostra como que tem muita força compradora aqui. É uma força compradora, ao meu ver, saudável, distribuída, até mesmo porque a gente está muito próximo a uma região de suporte, né? Que no curto prazo esses 21.300, então eu acredito que esses 21.300 são uma região muito propícia às pessoas quererem comprar. Perdeu isso aqui, a gente vai começar com aquela probabilidade de continuação do fundo no semanal, que eu vou passar daqui a pouquinho. Mas, como a gente está muito perto de região de suporte, longe de resistências, que seriam os 24 mil dólares, 25 mil dólares, é natural que a força vendedora tenha menos espaço no mercado. E como eu disse, ao meu ver, essas ordens elas estão bem distribuídas no livro de ofertas. A gente não está tendo, se a gente der um zoom out aqui, aquele tanto de muralha. Olha só, a gente tem uma nos 21, a gente tem uma lá nos 20, mas boa parte dessas ordens aqui elas estão bem distribuídas, o que mostra uma força potencial compradora e não uma grande ordem para encher o order book que pode ser facilmente cancelada. Antes de passar no Bitcoin, passando rapidinho aqui no nosso S&P 500, só para comentar sobre a questão da queda que a gente teve após o discurso do Powell na terça-feira. Ontem ele também falou, não trouxe tanta novidade no mercado, porque foi tudo dentro aí do que ele disse, além de anunciar o livro bege. De hoje até sexta-feira a gente vai ter divulgações, né, hoje e sexta, de índices macroeconômicos importantes, inclusive um sai, se eu não me engano, daqui a pouco, que é às 10h30. Mas eu acredito que talvez eles nem causem tanto impacto no mercado, porque eles podem simplesmente confirmar o que o Powell vem falando do mercado de trabalho está extremamente aquecido. Então os investidores eles já estão precificando o pior cenário, que é o possível aumento de 50 pontos base. O nosso Bitcoin, a gente tem umas coisas interessantes aqui para falar, em especial que a queda ao longo do dia de ontem, dia 8 de março, foi proveniente a esse anúncio de falência do banco Silvergate. Então os investidores estão com medo de ter um grande despejo de ordens e tokens e criptomoedas no mercado, consequentemente isso causou medo. Agora o que está segurando o mercado, ao meu ver, é essa região de suporte,
certo? Que inclusive eu falei que assim que a gente rompeu essa bandeira de baixa, era muito provável que nos próximos dias a gente viesse buscar sim os 21.300 e estamos aqui, ó, estamos batendo na porta. E agora eu falo, se a gente perder esses 21.300, como o mercado está muito esticado, eu acredito que é pouco provável que a gente venha buscar níveis mais abaixo de uma vez, porque agora para baixo a gente tem muito ponto de suporte, tá? A gente tem essa região aqui dos 20.000, 20.500. Se a gente traçar uma Fibonacci em todo esse movimento, a gente tem níveis de Fibonacci. O nosso VPVR mesmo, ele está bastante acentuado aqui, olha só, na região próxima aos 19K. Então sim, temos base de preço. E tudo isso, como eu também venho falando, seria mais um motivo aí pelo qual eu acredito que a gente possa buscar um fundo ascendente. A gente estava num cenário muito eufórico, agora a gente está num cenário de medo, mas ainda assim, graficamente falando, eu acredito que o Bitcoin possa sim estar fazendo esse fundo ascendente, dependendo de onde ele tiver sido formado. Aí a gente pode ver uma continuação desse movimento de alta, ou então um reteste dessa mínima do ano, mas isso é coisa que eu vou falar daqui a pouquinho mais para frente nas considerações finais. O nosso sentimento, galera, ele piorou bastante, principalmente com essa queda aqui, porque muita gente está querendo comprar a queda, é o buy the dip, né? Buy the dip. Isso é preocupante, porque isso traz liquidez para o mercado continuar caindo, e principalmente se a gente perder os 21.300, a gente pode estar vendo muito stop, muita liquidação, justamente porque tem muita sardinha nesse exato momento que está apostando na alta. Então, se está todo mundo comprado aqui embaixo, quem que vai querer comprar se o mercado começar a subir, sendo que já está todo mundo comprado aqui? Não vai ter força compradora, essa força compradora vai se esgotar. E com isso, a gente perdendo pontos importantes de suporte, igual esse ponto aqui que a gente deixou um volume, juntamente com aqueles 23.300 que a gente deixou lá, acho que no começo do mês ou mês passado, né? Esse fundinho aqui, ó, no meio de fevereiro, a gente pode estar vendo stop, pode estar vendo liquidação, consequentemente volatilidades. Considerações finais, o que eu estou de olho? Galera, tem um cenário interessante aqui para passar para vocês, tá? Lembra que eu comentei sobre aquele ombro, cabeça e ombro? Ombro, cabeça e ombro. Se esse suporte forte, juntamente com essa força compradora de curto prazo, segurar, até mesmo porque a notícia do banco quebrar já aconteceu, tá todo mundo já sabendo, não vai ser novidade aí para ninguém. Eu acredito que existe uma probabilidade relativa que nos próximos dias o mercado dá aquela respirada para confirmar esse pivô ou esse ombro, cabeça-ombro, tá? Se isso não acontecer e se a gente perder esse fundo aqui, a gente pode estar vendo a queda, mas eu acredito que a queda não será tão acentuada, justamente porque o mercado já está bastante esticado, porque o nosso último topo foi lá nos 25 mil dólares. Agora, caso a gente venha, faça uma base de preço e confirme esse grande pivô de baixa, aí sim a gente pode ter uma queda mais eufórica, mais acentuada, justamente porque aqui vai ser um ponto para entrar muita gente vendida, muita gente shortando e compradores aqui nesse ponto para aliviar um pouquinho a pressão do mercado. Então esses são os dois cenários que eu estou de olho. Se a gente perder esse ponto aqui dos 21 e dos 20, eu acredito que a gente não vai cair por tanto tempo, certo? Óbvio que a gente pode fazer um pullback e aí ter aquela queda mais bearish, mas eu falo que mais de curto prazo, justamente porque o mercado está esticado. Agora, caso a gente faça esse topo descendente, aí sim seria um cenário um pouco mais preocupante no curto prazo. Mas, como eu disse, olhando tudo aqui, a gente ainda tem um viés de certa forma altista aqui no gráfico semanal. E ainda existe a probabilidade de a gente fazer um fundo ascendente para estar confirmando esse pivô aqui no gráfico e, consequentemente, continuar no movimento de alta que a gente vem fazendo no mensal, seguindo as tendências fractais, certo? Então, resumindo aqui o que eu falei, se a gente perder esse fundo aqui no semanal, a gente vai continuar a queda, mas eu acredito que ela pode não ser muito grande, porque a gente já está caindo há 3 semanas, então o mercado ele já está esticado. Se a gente fizer um topo descendente e cair, confirmando o pivô, aí a gente pode ter uma queda que vai durar aí mais tempo, mas
Em ambos os casos, o que vai mandar é o quanto que essa queda vai durar, o quão fundo ela for. Que aí a gente vai traçar nossa estratégia para saber se a probabilidade é um pivô ou é a gente vir retestar níveis mais baixos da consolidação. Então é isso, né? Geralzona completa aí no mercado para vocês ficarem por dentro de tudo. Já aproveita e me fala o que você acha dessa série de vídeos que eu posto aqui diariamente no canal. Não esquece de deixar o like, verificar a sua inscrição para ter acesso a tudo que eu posto aqui e me seguir nas redes sociais. Quem tá lá no Telegram, esse aqui ó, quem tá no Telegram ou então no Instagram ou no Twitter, eu postei isso também no Twitter, só não postei lá no TikTok. Tá sabendo dessa falência do banco desde o momento que aconteceu. Assim que essa falência saiu, eu fiquei sabendo dessa notícia e já postei em todas as redes sociais, menos aqui no YouTube que eu posto um vídeo por dia. Então verifica que você também está me seguindo aqui, ó, para não perder nenhum conteúdo. E no mais, eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, um ótimo resto de semana e até amanhã. Valeu!